Olá, aluno do Colégio Pedro II, do 8º ano do Maitá. Eu sou o professor Bruno e essa é a nossa segunda aula de correção de exercícios sobre o continente africano. Antes de mais nada, eu gostaria de falar rapidamente sobre a Conferência de Berlim de 1885. Nessa conferência, no século XIX, portanto, as principais potências europeias elas estavam reunidas para decidir sobre a partilha do continente africano, a divisão do continente africano em colônias, em áreas de influência dessas potências. Na verdade, as potências queriam os recursos minerais que o continente poderia oferecer, recursos minerais e também agrícolas. Pois bem, essa divisão em colônias que foi feita pelas potências, ela desprezou completamente a divisão que havia entre os povos africanos. Então, nesse mapa aqui, vocês podem ver a imensa quantidade de tribos e de povos que coabitavam o continente, né? E aqui o mapa das fronteiras africanas, né, dos países atuais, que não difere muito daquele que foi traçado pelos europeus no final do século XIX, né? Então, é o que a gente chama de fronteiras artificiais, são as fronteiras que foram impostas pelo colonizador europeu, que não respeitou a divisão que havia, a divisão étnica que havia até então no continente. Então, por exemplo, eu chamo sempre atenção para alguns exemplos aqui, como por exemplo, entre o Egito e a Líbia há uma fronteira, né, completamente reta, né? Isso é clássico de uma fronteira artificial, ok? Vamos lá então. A descolonização, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, essas colônias na África se tornaram independentes, tá? E se tornaram independentes é o que a gente chama de descolonização. A Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45, 39 a 45, e após, né, após a Segunda Guerra, as colônias começam a se tornar independentes, ok? Alguns desses movimentos de independência, como por exemplo na Argélia, tá, foram bastante sangrentos, certo? Outras independências foram mais pacíficas e foram concedidas pelas potências europeias que tinham, é bom lembrar, que depois da Segunda Guerra Mundial a Europa está enfraquecida. Então foi nesse contexto que muitas dessas colônias se tornaram independentes também, ok? Vamos para a correção dos exercícios. Vamos lá, ok? Primeira questão, qual o resultado da Conferência de Berlim para o continente africano? Resposta esperada, gente. A partilha do continente segundo os interesses das potências europeias. Tudo bem? Segunda questão, por que se utiliza o termo artificiais para designar as fronteiras entre os países africanos? Resposta, as fronteiras traçadas não respeitavam a divisão dos povos africanos, as fronteiras traçadas pelos europeus, ok? Terceira questão, é bom lembrar que a gente está tudo na página 8 da apostila, tá, pessoal? Página 8. Terceira, cite 2 fatores que contribuíram para o processo de descolonização no continente africano a partir da Segunda Guerra Mundial. Resposta, o enfraquecimento das potências europeias e os movimentos de libertação colonial. Ok? Tudo bem, turma? Quarta pergunta,
Qual a relação que pode ser estabelecida entre as fronteiras artificiais e os inúmeros conflitos étnicos no continente africano? Resposta esperada são muitas tribos inimigas passaram a disputar recursos e o controle político do território, né? Imagina, existia uma tribo aqui, outra tribo aqui, né? Eram rivais? Sim, mas cada um vivendo no seu espaço, né? Chega o europeu e cria um território, né, uma fronteira artificial, né, um novo território, chama aquilo de colônia, em que a tribo A e a tribo B estão agora na mesma colônia, tá? Ou seja, isso aumentou a disputa entre essas tribos, a disputa entre elas, por quê? Por recursos naturais, né? Por influência também política dentro dessa nova colônia, tá? Então, isso que são os chamados conflitos tribais ou conflitos étnicos no continente africano, que existem até hoje, tá, pessoal? Não acabou não. Tá? Quinta pergunta: qual a principal causa da Guerra de Ruanda em 1994? A Guerra de Ruanda foi um terrível genocídio que aconteceu, tá? Horrível mesmo, e o que aconteceu foi um conflito entre duas etnias, os Tutsis e os Hutus, ok? E a quinta pergunta, a sexta pergunta, desculpa, a última: como se explica a separação do Sudão em dois países em 2011? Né? A resposta: a separação foi motivada por diferenças étnicas e religiosas, tá? Entre o Sudão do Sul, que foi a nova área formada, né, o novo país formado, e o Sudão mais ao norte, né, que continua se chamando Sudão, certo? Então, há diferenças étnicas e religiosas, certo, gente? Pessoal, eu espero ter ajudado na correção dos exercícios, certo, gente? Vamos continuar fazendo as tarefas aí que os professores de vocês estão mandando, e tomara que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, todo mundo com saúde. Eu vejo vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço para todos.